A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal EBD Esboço, um canal onde juntos aprenderemos a palavra de Deus através das nossas revistas de escola bíblica dominical desse trimestre de 2023, que nós estamos estudando acerca do relacionamento familiar, os desafios e os problemas enfrentados pela família com exemplos da palavra de Deus. Eu sou o presbítero irmão Mateus, você está no canal EBD Esboço. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e também ativar o sino de notificação para que você não venha perder nenhuma aula que neste dia está imperdível. Se na primeira aula nós falamos sobre quando a família age por conta própria, nesta segunda aula nós vamos aprender um assunto muito importante, que é a predileção para com um dos filhos. Então fique aí, vamos aprender juntos mais uma vez da palavra de Deus. E como nós já falamos, este é o canal EBD Esboço. Então nós vamos, neste dia, te dar uma direção. Você que é professor de escola bíblica dominical, nós que já ministramos a escola bíblica por mais aí de 10 anos, sabemos os desafios que é para um professor de lecionar a sua aula em classe. E nós sabemos que para isso requer muito esforço, dedicação, leitura da palavra, para que nós possamos ter uma aula produtiva dentro das nossas igrejas e salas de aula. A primeira coisa que nós temos que observar quando nós lemos a lição, é por isso que tem muito professor que se perde na aula. Por quê? Porque ele não se dedica, ele não ora a Deus, ele não lê a palavra. Ele simplesmente confia no seu dom. Isto é, Deus já deu o dom da palavra para ele. Então ele pensa assim: eu não preciso estudar, eu não preciso ler demais. Então, nos 45 minutos do segundo tempo, ele vai pegar a revista, vai dar uma lida, principalmente um dia após a aula. Ou seja, ele pega a revista no sábado, dá aquela lida e vai para a escola bíblica dominical lecionar a aula e assim tudo bem. Não, ser professor de escola bíblica dominical é muito mais que isso. É ter tempo, é ter dedicação para que você possa dar uma aula frutífera e edificante para a glória do Senhor. Então, eu quero dar algumas dicas de como você pode dar a sua aula. Então fique comigo aqui, que essas dicas é muito importante. Número 1. Primeiro, quando você vai pegar a revista de escola bíblica dominical e subsequente o seu tema, você vai observar que, como por exemplo, nessa segunda aula que nós estamos falando sobre o relacionamento familiar, nós vamos estudar sobre a predileção para com um dos filhos. Então, qual é o foco da lição? O foco da lição é você inteiramente ficar familiarizado com o tema. Para isso, a própria revista de escola dominical vai te dar a direção. Se você pegar a linha de raciocínio da lição, você não vai se perder. Se você ficar familiarizado com aquilo que a lição vai nos trazer, você não vai ficar confundido. A sua aula vai ser produtiva, vai acabar no tempo certo. Por que acabar no tempo certo? Porque as nossas aulas tem o tempo de praticamente 40 a 1 hora no máximo. Então não tem como você passar muito conhecimento. Então você vai aproveitar o seu tempo para dar uma aula produtiva em que todos que estão na classe de aula vão entender aquilo que você quer passar. Segunda coisa, não fuja do assunto. Às vezes tem alguns professores de escola bíblica dominical que não estão familiarizado com o assunto, não estudou a escola dominical direito, não teve o tempo de explanar o texto e o assunto. Chega lá, começa a contar testemunho, chega lá, começa a contar outras coisas que não tem nada a ver com a lição. Então essas dicas é muito importante para que você possa ter uma aula dominical para a glória de Deus e que os alunos vão ter prazer de ouvir você. Então
Então é chato você chegar na aula de escola bíblica dominical, começar a aula contando a história da quarachinha, do papagaio, do cachorro. Ei, foque no texto, no contexto, na escola, para que você não possa fugir. Quanto mais você foge do assunto, mais o tempo vai passar e a sua aula fica infrutífera. Ninguém vai gostar da sua aula. Então é só seguir o padrão da escola bíblica dominical. Primeira dica que você tem que pegar. Quais são os objetivos da lição? Quais são os objetivos da lição? Primeiro objetivo: apresentar o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Então nós percebemos que na aula passada nós falamos sobre quando a família age por conta própria, falando de Abraão e Sarai, e dando continuidade à sequência, porque agora nasce Isaac, Isaac vai se casar com Rebeca, e do fruto desse relacionamento vai nascer Esaú e Jacó. E quando ambos nascem, você vai perceber que há uma predileção de ambos para com um dos filhos. Isaac, ele vai se familiarizar mais com Esaú, que é de caça. Mas a mãe, ao contrário disso, que é Rebeca, vai se familiarizar mais com Jacó, que é mais caseiro, que é mais de casa. Então você percebe que ambos têm preferências. E isso pode ser um problema na família. Então você tem que estar familiarizado com o texto, e focar no assunto da aula. O que é predileção? Vem da palavra preterir, ou seja, desprezar um e deixar o outro. Então, para concluir essa primeira apresentação, você pode citar alguns textos da Bíblia, como por exemplo, que Deus não faz acepção de pessoas. Pode dizer que Deus, ele não tem filhos prediletos, porque ele não faz, ele ama a todos por igual. E o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então você tem que orientar os pais nessa primeira apresentação que mesmo tendo 2 ou 3 ou 4 filhos, o amor tem que ser recíproco para com todos. É lógico que tem alguns filhos que se identificam mais com o pai, se identificam mais com a mãe, principalmente os filhos homens. Mas nós temos que ter o cuidado de distribuir sentimentos, amor, relacionamento para com todos eles. E saber quando um filho ou outro está se sentindo desprezado, para sanar este problema e essa situação, para que lá na frente não venha ter transtornos. Filhos rebeldes, filhos desprezados, nós temos que tomar cuidado. Então, segundo objetivo. Qual é o segundo objetivo da lição? Apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas de conflito familiar. Então, se você aprendeu ou apresentou o primeiro tópico falando sobre o plano de Deus, se familiarizou com o texto, o segundo, você vai apontar a predileção e a causa, o motivo, a razão e circunstâncias que isso pode ser prejudicial para a família. Então, como eu já disse, nós que temos mais de um filho, nós temos que tomar cuidado para não desprezar um e deixar o outro. Como eu já falei, existem personalidades, existem afinidades para com um dos filhos. Por quê? Porque um vai ser mais parecido com você, outro vai ser mais parecido com a mãe, mas ambos são seus filhos. Temos que tratar por igual. Se você compra um chocolate para um, você tem que comprar um chocolate para o outro, porque o outro vai ficar descontente. Se você compra um celular para um, vai ter que comprar celular para o outro. Ou seja, é tudo duplamente pensado. Nós temos que pensar nos dois, fazer para os dois, tá? E ter também afinidade
para com os dois. Então você vai dar sequência na sua aula falando sobre isso, sobre a predileção e também sobre o cuidado que nós temos que ter para não deixar e dar benefício, beneficiar os outros. Nós temos que ser parecidos com Jesus, não fazer acepção de pessoa, independente das personalidades que nós vamos encontrar nos nossos filhos, nós temos que lidar com essa situação. Terceiro ponto de apresentação, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Você vai perceber que nem todo mundo, que nem todos os filhos vão parecer com você, ou com a mãe, ou com ambos, mas eles vão nascer com personalidade diferente, com emocional diferente, né? Alguns vão se apegar mais à espiritualidade, outros vão ser mais recuados. Você vai perceber que uns vai ser mais usados por Deus, outros vão reter mais, vão ser mais na dele, mas você tem que entender que todos têm que ser tratados por igual. Depois que nós falamos sobre os 3 objetivos da lição, objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, qual é o segundo passo? É introduzir a introdução. O que é a introdução? Nós vamos relembrar a aula passada e isso é muito importante. Por quê? Por que é muito importante? Primeiro, nem todo mundo, infelizmente, lê a lição. Nem todo mundo vai ler a lição. Vou além. Muitos que vão na escola dominical, muitos alunos que vão na escola dominical, nem pegaram a revista. Vou mais além. Só abriram a revista no domingo. Às vezes eles nem sabem do que vai falar. Então você precisa estar preparado para isso. Ou seja, com esse sinal, com esse apontamento em mente, você vai perceber que você precisa colocar os alunos no texto, familiarizá-lo com o texto. Ou seja, você vai falar da primeira lição e ligar a primeira com a segunda, para dar continuidade, para que eles possam ficar ligados naquilo que você quer falar. Então a introdução é muito importante. Então você vai falar de Abraão e Sarai, né, o que aconteceu. Ambos tiveram um filho chamado Isaac, ok? E este filho chamado Isaac, ele vai casar com Rebeca, e do relacionamento ele vai ter Esaú e Jacó, e aí você vai dar continuidade à sua aula. Então a introdução é muito importante. Então se você aí tiver esse raciocínio, focar, ok? Nesses objetivos, você não vai ter uma aula infrutífera, mas sim muito produtiva, porque você tem que prender a atenção dos seus alunos. Eles precisam gostar da sua aula, eles precisam se interessar por aquilo que está sendo falado. Então, para isso você tem que ser dinâmico, você tem que interagir com a sala, porque só você ficar falando, fica uma aula chata, né? É de manhã cedo, é 8 horas da manhã, né? Você vai ter que se preparar por muitos acontecimentos, entendeu? Às vezes você vai ver um irmão dormindo, aí você vai ver o outro. Então, você tem que prender a atenção do aluno para que ele possa focar de fato naquilo que você está ensinando. Então, a introdução é muito importante. Você fazer a ligação da primeira aula com a segunda aula e assim subsequente, ok? Então, a introdução é muito importante. Aí, você vai entrar na lição de fato. Vai aparecer os tópicos e você vai caminhando a esses tópicos. É claro que você não vai ler a lição inteira. Apesar que muitos não leem uma lição. Mas você não vai ler a lição inteira, até porque não dá tempo de ler inteira. Porque você tem, como eu já falei, 1 hora aí no máximo. Então, o primeiro ponto vai falar sobre o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Tá? Qual era o plano de Deus? Referente à profecia. Entendeu? Que quando Deus
Quando Rebeca vê que as crianças estão como se lutando no ventre, ela vai perguntar a Deus, dizendo: Senhor, o que está acontecendo no meu ventre? Aí Deus fala: não, 2 nações estão no seu ventre, né, como eu já falei, porém o menor vai ter autoridade sobre o maior, e o maior vai servir o menor. Então você tem que deixar a sala assim a par desse contexto, ok? Então o plano de Deus para a vida desta família. Segundo ponto, e é um assunto importante que você, professor, vai ter que estudar. Por que vai ter que estudar? Irmãos, como eu já disse, são mais de 10 anos dando revista de escola bíblica dominical. Tem alguns que vão na aula, eles não leram a revista a semana inteira. E eles vão para a escola dominical e começam a ler a lição. E tem gente que vai na escola dominical só para saber de um assunto específico. Então, toda lição vai ter um assunto específico a qual muitos têm dúvida. Como, por exemplo, quando nós tivemos uma revista sobre a família, existia um tema chamado divórcio. Então, como é um assunto abrangente e polêmico, muitos vão na escola bíblica para tirar as suas dúvidas. Mas qual é o foco disso? O foco era: se eu me divorciar, eu vou ser salvo? Se eu largar, tiver um relacionamento destruído, divórcio, adultério, eu não posso ter uma família e mesmo assim ser salvo? Então tem gente que vai com esse objetivo. Voltando à lição que nós vamos ter agora, qual é o principal objetivo? Além do plano de Deus, que você vai ter que explicar, o foco do aluno vai ser o quê? A presciência de Deus. Então, você precisa estudar sobre a presciência de Deus. Você vai ter que explicar isso em sala de aula, porém, meu amigo, esse não é o foco da lição. O foco está na predileção. Mas você não vai poder fugir deste assunto, que é a presciência de Deus, que não só é um ato, mas sim é um atributo. O que é presciência, Mateus? Presciência é o atributo de Deus que faz com que ele saiba o futuro de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe o que vai acontecer no futuro. Deus sabe qual vai ser o desfecho da nossa vida. Então você vai ter que explicar sobre a predestinação, mas não focar nisso. Mas você vai ter que escolher alguns textos que sanam ou que vão sanar a dúvida do aluno. Então, peraí, se Deus sabe de todas as coisas, então quer dizer que tem um pré-determinismo aí. Então quer dizer que Deus já sabe. Se Deus já sabe, então para que viver? Então para que ter objetivos? Então para que ter propósitos? Então você vai ter que explicar essas coisas. Então você tem que estar familiarizado com isso. Então a presciência de Deus é o atributo de saber o futuro, ou aquilo que vai acontecer. Ou seja, Deus já predeterminou o que iria acontecer com a família de Isaac e de Rebeca. Ele já disse o que vai acontecer, ok, com Esaú e Jacó. Sabe que eles vão ser rivais. Entendeu? Então, Mateus, então já que Deus já determinou, então não tinha nada que os pais fizessem para que isso não venha acontecer. Mas se você for vendo o contexto, você vai perceber que tudo isso começou por culpa de quem? Dos pais. Então você percebe que o que a lição, o que esse comentário vai trazer e puxar para o assunto da predileção, você vai perceber que como Isaac tinha mais afinição com Esaú e Rebeca tinha mais afinição com Jacó, isso causa um conflito, tá ok? E gera o futuro que Deus já havia. Poderia ser diferente. Deus havia predestinado, Deus havia já falado o que eles iam ser, né? Poderia até acontecer, mas de formas diferentes.
Então você viu que essa interferência de amar um e amar o outro, o que causou na família? Então, professor, você tem que ficar esperto de não se aprofundar muito, porque o foco da lição não é isso. Por mais que a lição faça com que a gente explique alguma coisa, mas o foco da lição é que o malefício que pode ter na família quando há essa predileção. Então, professor, mas tem gente que vai na escola dominical só para saber disso, só para ver se você tem o conhecimento disso. É por isso que é importante, professor, você estudar. Tá ok? Então o primeiro tópico vai falar sobre o plano de Deus, você vai familiarizar o assunto para com seus alunos, falar sobre a presciência de Deus. Depois vai falar sobre os malefícios da predileção. E depois você vai concluir a sua lição. E eu sugiro que você procure textos, tá, do relacionamento de pai para com os filhos. Ok? Procurar textos, né, que pode trazer um benefício para as famílias que vão estar ali te ouvindo, entendeu? Dar a direção para com os pais, lidar com os filhos, sua personalidade, suas características. Então, meu querido professor, nós estamos aqui no EBD Esboço porque é um esboço que você pode ir montando durante a semana e para dar a sua aula de uma forma edificante, abençoada e também abençoar aqueles que estão te ouvindo. Então esses foram alguns conselhos que você pode aplicar na sua aula, ok? Para ter uma aula nem cansativa, nem exaustiva, todos vão entender, todos vão te ouvir e você vai ter uma aula abençoada. Só que você precisa seguir esses passos, entendeu? Porque às vezes o professor fica preocupado, né, de passar algum conhecimento diferente. Não, foque na lição. Não estou dizendo que você não pode abrir um parênteses. Só que esse parênteses não pode passar de 5 minutos. Você não pode deixar a classe polemizar. Tá? Não pode deixar a classe entrar em conflitos para com esses assuntos, principalmente sobre a presciência de Deus. Então, estude bem, né? Ouça outros professores também, livros e principalmente a Bíblia Sagrada. Porque tem coisas que não tem como você entender. Porque Paulo diz que nós conhecemos Deus em partes. Nós conhecemos Deus por aquilo que a Bíblia apresenta. Se você quiser passar disso, aí vai complicar a sua vida, o seu raciocínio, o seu cérebro, você vai ficar doido. Então, foque na lição. Foque naquilo que a lição está apresentando, para que você não venha fugir da mesma. Ok? Então, espero que você tenha aí aprendido um pouco mais da palavra de Deus também. Espero que você esteja gostando, né, desse esboço que esse humilde servo de Deus está passando para você. Então, fique com essas dicas. Se você seguir à risca essas dicas, eu tenho certeza que a sua aula vai ser produtiva, abençoada para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Fique na paz do Senhor. Essa aula nós estaremos dando no domingo, aqui na nossa igreja sede, né, Assembleia de Deus Ministério do Belém, Campo de Porto Ferreira, aqui na sede a partir das 8 horas. Você é o nosso convidado especial para estar aí participando da nossa escola bíblica dominical desse trimestre de 2023. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, né? Ativar o sino de notificação e compartilhar. Compartilhe com os professores, compartilhe com a mãe, com o pai, com os amigos, enfim, compartilhe com todo mundo. Porque fazendo isso você levará a palavra de Deus a mais pessoas. Amém, meus queridos? Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Tchau.